Paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar em pé, irmãos, vamos fazer então uma oração para nós darmos início. Estamos reiniciando, o nosso estudo, baseado no tópico, que nós escolhemos, lei e graça. Hoje nós vamos tratar então da justificação pela fé. A sexta aula de um módulo de 16 aulas. Glória a Deus. Vamos orar. Deus Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de juntos podermos estar aqui para meditarmos, meu Deus amado, naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso entendimento, para que saibamos, meu Deus, exatamente aquilo que Tu queres de nós. Deus amado, em nome de Jesus, rasgamos o nosso coração e entramos, meu Deus, na Sua presença para pedir misericórdia. Cuida de nós, Senhor, em nome de Jesus. Tudo que vamos fazer, meu Deus, é para glorificar o Teu nome. Então, Senhor, seja conosco, nos abençoe, Senhor, tremendamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom que o Jales veio, o Jales é a nossa relíquia, ou bênção. Aí, Jales. Aliás, todos vocês, Bênçãos de Deus. Nós estamos recomeçando, depois de um tempo, parece ser um tempo longo, mas passou tão rápido, Mas foi bom esse tempo para que nós pudéssemos, então, estar aqui preparado para dar continuidade a essa lição. Nós vamos falar, então, de justificação pela fé. Nós já vimos no decorrer dessas aulas anteriores a respeito de que a lei, ela sempre existiu. A lei sempre existiu. A começar ali pela lei moral. A lei moral, depois passou o período da lei moral, então veio a lei por intermédio de Moisés, agora escrito, E o fim, então, veio no Cristo cumprindo toda a lei. Jesus não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei. E tem um mistério nisso. Claro que é algo que todos nós já sabemos, mas o cumprimento da lei, ela também veio para nós, porque a partir do momento em que nós abrimos o nosso coração para Jesus, então esse Jesus que nos salvou, ele agora em nós, ele cumpre a lei. Então nós, em Jesus, nós cumprimos a lei. Por isso que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Jesus cumpriu, ele está em nós, ele é o Espírito vivificante, como nos diz a palavra, nós vamos até discorrer sobre isso. Então ele em nós é a certeza de que nós também já estamos cumprindo. Por isso que não se promulga a lei para aqueles que estão em Cristo, porque Jesus já está dentro de nós. Como diz o apóstolo Paulo, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, ele é Espírito vivificante, então acabou o problema para nós que estamos em Jesus. Amém? Então vamos começar por aí, sabendo que o Senhor Jesus nos livrou daquilo que o homem estava amarrado, o homem não conseguia de forma nenhuma cumprir a lei, não que a lei era ruim, mas o homem, o ser humano complicado que era, não conseguia cumprir, como nós também. Então o Senhor Jesus veio e ofereceu o seu corpo como sacrifício por nós na cruz e nos deu a oportunidade de termos a nossa vida transformada. A partir daí, então, ele cumprindo a lei, nós, tendo Jesus em nós cumprimos também a lei. Bom, Romanos capítulo 5, embora essa apostila pareça ser assim, até pequena, mas nós procuramos sempre dar uma saída fora, pegar algumas citações, algumas histórias, enfim, para nós darmos assim uma definição mais exata no que diz respeito àquilo que nós pensamos. E então nós vamos começar aqui pelo capítulo 5 de Romanos, mas eu vou discorrer desde o 12 até o 18. Então, mas para iniciar, nós vamos falar então nesse versículo 17, e nós vamos depois passar por esses outros versículos, porque está dentro de um contexto. Bom, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Pela ofensa de um só, que nós sabemos que foi o primeiro Adão, reinou a morte, agora nós temos Jesus, que é esse Espírito que vivifica. Até nós vamos passar por esse versículo, essa passagem,
Essas passagens é onde fala a respeito de Jesus vindo não como alma vivente, como foi o primeiro Adão, mas como espírito que vivifica, né? Esse versículo 17, então, está dentro de um contexto onde nos mostra que Adão ele se tornou um cabeça de raça. Ele trouxe para a humanidade uma visão, né? E a visão dele, por intermédio do erro que cometeu, da falha que cometeu, a lei moral já imperava naquele tempo, né? Quando o Senhor, por exemplo, se apresentava para Adão na viração, e não se apresentava para falar somente, está tudo certinho, né? Ele se apresentava para conversar com Adão, não sei de que forma foi exatamente, mas o Senhor falava com Adão na viração, e é óbvio que ali a lei moral imperava, né? A lei moral era dita ali. Tanto é que o Senhor, ele fala para Adão a respeito de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então é uma regra estabelecida já por Deus desde o princípio, né? E Adão, então, ele se tornou um cabeça, né? Ele se tornou uma referência para toda a humanidade. E a partir do momento em que Adão ele transgride, ele erra, né? Toda a humanidade vai atrás daquele que era referência e acaba dando o que deu. Inclusive, nós entramos nessa também, né, sem que percebêssemos, nós nos desviamos daquilo que era a vontade de Deus. É interessante que a lei moral, ela se dá quando o Senhor, ele intervém na vida de Caim, quando Caim ele fica revoltado com o irmão, porque o irmão desejou, o irmão Abel ofereceu uma oferta melhor que a dele, e os ciúmes e a inveja fez com que ele tivesse o desejo de matar. E a Bíblia diz que Deus falou com Caim. Lei moral. Não tinha lei escrita, lei moral. Deus falou com Caim, olha Caim, o pecado está às portas e cumpre a ti dominá-lo. Pecado, o desejo de matar, né, estava ali, cumpre a ti. Né? Se tu fizesses direitinho, claro que estou falando aqui nas minhas palavras, mas é exatamente isso que ele vai falar. Se tu agires direito, certamente que a sua oferta também será aceita. Mas essa inveja, esse ciúme que está no seu coração, e isso é coisa que ainda nos dias de hoje acontece, né? Essa inveja, esses seus ciúmes, faz com que você esteja à margem de um erro muito grave, então cumpre a ti dominá-lo. Então, desde a lei moral, já havia ali a oportunidade de se safar da situação, porque se Deus falou com ele, era porque havia possibilidade de dizer, não vou matar meu irmão. Então aí entra também o livre-arbítrio, vai matar ou vai salvar? Né? Entra o livre-arbítrio, muitos contestam a respeito do livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio já nós encontramos ali, no próprio Adão que se torna alma vivente, né? Que era uma alma vivente, e é bom que se diga que a alma vivente, a alma é sentimento e emoção, como sempre a gente fala, né? E então ele teve a oportunidade, não saiu fora, Caim também não saiu fora daquilo que Deus estava dizendo para ele, né? E Caim, então, se enveredou para o caminho errado e acabou matando seu irmão por ciúmes e por inveja. Isso acontece nos dias de hoje? Claro que acontece, né? Às vezes não se mata dando uma facada, dando um tiro, dando um copo de veneno, mas até nós vamos discorrer também um pouco sobre isso. No capítulo 3 de Tiago fala sobre matar com a própria língua, né? A língua mata também, né? Então vamos entrar dentro do contexto. Através de Adão, versículo 12, vai dizer, através de Adão entrou o pecado no mundo. E por meio disso toda a humanidade foi atingida herdando o pecado. Por isso que eu coloco aqui Adão como um cabeça, né? Um cabeça de raça. Depois nós vamos ter um outro cabeça, que fica bem claro assim na Nova Aliança, no Novo Testamento, né? O outro cabeça, que é o nosso amado e lindo Jesus. Então, aqui é dito isso. O versículo 13 diz assim, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Mas passado o tempo, então, veio a lei escrita, né, por intermédio de Moisés, e mesmo assim as coisas se complicaram ainda mais, porque agora no papel, né, no nosso tempo do papel, agora não tem mesmo por onde o homem se safar dessa situação de viver distante daquilo que Deus desejava, que Deus queria, que Deus deseja e quer de nós. E o homem, então, mesmo assim, chegando nesse tempo, no período de Moisés, ele acabou saindo fora desse princípio de Deus, que desde a lei moral, aquele primeiro período, era para que se praticasse a vontade de Deus. Versículo 14 diz assim, entretanto, reinou a morte de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Esse pecado reinou, né? E para quantas coisas aquelas pessoas, coisas erradas, as pessoas daquele tempo viveram, e também no nosso tempo.
Nossa, demorou para eu saber a respeito de lei do Senhor. A gente ouvia falar sobre os 10 mandamentos, os 10 mandamentos até hoje, estabelecido e dito por muitas vezes, né, as pessoas, principalmente no meio dos católicos, né, o catolicismo apresenta-se sempre a lei ela não vai ter fim de fato. Fala-se a respeito do nosso compromisso de amar a Deus e nosso compromisso de amar ao próximo, então não cessa. Mas quantos e quantos erros nós cometemos, porque nós entramos para debaixo de alguém para debaixo do pecado que alguém cometeu ali, mesmo tendo havido, né, ali o alerta do Senhor, né, tanto pela lei moral, quanto pela lei escrita. E Romanos 5,14 vai dizer, entretanto reinou a morte de Adão até Moisés mesmo sobre todos aqueles que não pecaram, a semelhança de Adão. Inclusive, gente, é bom assim que nós entendamos o seguinte, que há pessoas que falam que quer pegar o Adão para o pescoço. Se eu tivesse oportunidade, pegava o Adão, representando que se nós estivéssemos naquele tempo, nós também não erraríamos. Nós nascemos e vivemos em um outro tempo, mas nós também transgredimos, não é? Nós também transgredimos. E é isso que a palavra vai falar, né? Mesmo não tendo pecado da mesma forma que Adão, mas todos nós, ao invés de obedecer aquilo que havia já no nosso coração também, que era a lei moral antes de nós conhecermos a Deus. Né? Quantas vezes que nós praticamos erros, praticamos falhas, e aí fomos para a nossa casa e parecia que a alegria era uma alegria verdadeira, uma alegria permanente, entrando dentro do quarto, choramos, angustiados e até deprimidos por conta de erros que nós cometemos. Não era assim com você? Comigo, pelo menos, era assim. Às vezes saía, fazia coisa que estava totalmente errada, totalmente fora, mas ali aquela lei, né? Aquela lei que já desde o início Deus usava para falar com Adão, e mais ainda, depois que nós conhecemos os mandamentos de uma maneira direta ou indireta, quem era católico apostólico romano, ou nasceu numa igreja cristã, ele tinha referência, né, bíblica até no papel, mas até mesmo aqueles que não tiveram oportunidade viveram esse tempo, né, onde a transgressão nos arrastou, né? A transgressão nos arrastou. O versículo 15 diz assim, todavia não é assim como o dom gratuito, segundo a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Voltando no Adão, né, as pessoas falam assim, se eu tiver oportunidade eu pego Adão. Né? Poxa vida, na verdade o que foi provado ali, né, na minha visão, foi o coração do ser humano. O coração do ser humano que foi reprovado ali. Né? Por isso que todos foram arrastados para aquele erro. Todos nós fomos arrastados. É o coração do ser humano. Né? Então, todavia não é assim como dom gratuito segundo a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus, foi abundante sobre muitos. E graças a Deus, né, que nós tivemos a oportunidade de conhecer essa graça vindo pelo Senhor Jesus. Não foi por nenhum merecimento, até eu vou falar aqui no começo, depois eu falo no final a respeito disso, que não é de fato por merecimento, nós não merecemos nada, mas pela graça e misericórdia nós fomos alcançados. O dom, entretanto, não é no caso de que só um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Muitas ofensas. Gente, quanta coisa aconteceu, né, no meio da humanidade para que Jesus tivesse, então, que vir e morrer, né, ali na cruz, para que nós fôssemos justificados. Quanta coisa. Então, é bom assim que valorizemos essa salvação pela graça, essa salvação, essa justificação que veio a cada um de nós, e que tenhamos o entendimento de que existem coisas a serem feitas por nós. A obediência, ela tem que estar em pauta. A obediência é essencial e necessário. Porque nós não podemos parar simplesmente naquilo que Jesus fez por intermédio da justificação, dizendo assim, agora eu estou tranquilo, agora eu não preciso fazer absolutamente nada. Não é isso. Eu não consigo entender dessa forma, e eu acredito que os irmãos também, que são sérios e que procuram andar, né, nos caminhos do Senhor, que andam no caminho do Senhor, têm esse entendimento. Romanos 5,18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação,
assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Como eu disse, né, não é por nosso mérito, nós não fizemos nada, inclusive, sempre quando se trata disso, da graça, as pessoas já se armam, né? Quando assim, a gente vai tratar de alguma coisa referente a erros e falhas, né? As pessoas já vêm imediatamente querendo se defender, achando que não tem problema nenhum, porque Jesus, ele já morreu por nós, então está tudo certo, ele pagou o preço por nós na cruz. Mas nós sabemos que a nossa justificação não veio por nenhum dos nossos méritos, nós temos plena consciência disso, mas único e exclusivamente pela graça do Senhor. O que nós devemos assim ficar bem atentos é que Jesus ele não veio tão somente para perdoar os nossos pecados, mas principalmente para se tornar também um cabeça de raça. Adão foi o cabeça de raça lá atrás, ele levou os homens para o pecado. Né? Muitos transgrediram, muitos erraram por conta daquilo que foi feito pela ação, pela atitude lá no início. Agora Jesus ele vem como um cabeça de raça. E nós, se nós prestarmos bem atenção, tanto ali no capítulo 5 da carta que Paulo escreve aos Efésios, como também na carta aos Colossenses, nós encontramos essa afirmação quando o Senhor, o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele diz que, ali tratando com o casal, com o marido e com a esposa, ele vai dizer, o marido, ele tem que amar a igreja como Cristo, o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa tem que se submeter ao marido como a igreja é sujeita a Cristo. Por quê? Aí ele vai dizer ali no capítulo 5, presta atenção. Ele vai dizer ali, porque o Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja. Então ele aparece ali como um cabeça de raça. Se Adão, o primeiro Adão, foi um cabeça que arrastou, né, as pessoas para o erro, para as falhas, então nós vemos agora o Senhor Jesus como um cabeça. E o livro de Colossenses, a carta de Colossenses, fica ainda bem mais claro, embora que eu não precisaria nem dizer a respeito disso. Colossenses 1,18 diz, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então agora é Jesus. Agora acabou, agora não tem mais, nós não temos mais ligação com esse primeiro Adão. Nós não podemos mais viver segundo aquele cabeça, né, que fez com que toda a humanidade, ou seja, se é que assim podemos dizer, né, fossem arrastados para o erro. Mas agora nós temos Jesus. E aí a diferença está em quê, irmãos? Da mesma forma que Adão veio e perpetuou a morte a toda a humanidade, Jesus veio como um protótipo a todos os homens, ou seja, ele veio como um modelo de filho a ser imitado. Então Jesus ele não veio tão somente para perdoar o nosso pecado, para nos justificar, para nos deixar limpo, mas ele veio para mostrar para nós, ele veio para ser para nós uma referência. Jesus é a nossa referência. Agora não é mais o primeiro Adão. E aí a gente vai entender a respeito disso, porque que ele se torna cabeça, né? E deseja que todos sejamos como ele foi, como filho aqui, porque ele, gente, ele não veio a nível de alma. Preste atenção nesse detalhe. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, ali dos versículos 45 ao 47, eu relacionei aqui, diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Alma vivente. Alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo é do céu. Então Adão, ele foi alma vivente. Agora, esse detalhe é muito importante, porque a alma, gente, como eu já disse, são sentimentos e emoções. Quantas pessoas vivem hoje dentro das igrejas até a nível de alma? É por intermédio de ressentimento, de ódio, de mágoa que as pessoas se afastam das igrejas muito facilmente. Se isso não é viver na alma, por isso que surgem muitas inimizades, muitas porfias, muitas contendas, porque é a nível de alma. É a nível do primeiro Adão. O primeiro Adão foi alma vivente. Agora o segundo Adão, gente, aparece assim muito claro aqui. O segundo Adão é Jesus, e Jesus é espírito vivificante. Quando Jesus aparece, quando a Bíblia nos mostra que Jesus é espírito vivificante, nós podemos voltar lá no livro do profeta Ezequiel, não relacionei aqui, o capítulo 36, que haveria um dia em que ele tiraria de nós o coração de carne
coração de carne, pende, ou coração de pedra, perdão, tira o coração de pedra, né, que por esse coração era impossível ouvir a voz de Deus, e ele coloca então dentro de nós o Espírito. Que Espírito é esse? Esse Espírito que vivifica. Esse Espírito que dá sentido para a nossa vida. Por isso que o pecado, ele não tem domínio mais sobre nós, porque nós não vivemos mais segundo o primeiro Adão, a nível de alma e de sentimento. Quantos relacionamentos são desfeitos, quanto casamento destruído, quanta coisa acontece. Claro que existem razões, mas hoje nós precisamos ficar atentos quanto viver a nível de alma. Sabe? A nível de alma nós podemos transgredir, nós podemos errar e voltar às vezes a estaca zero. E o Senhor, ele quer ser para nós um exemplo de filho. Ele é o exemplo de filho, né? Jesus é o exemplo de filho. Quando Pedro, quando na transfiguração eles querem lá fazer uma tenda, é bom estarmos aqui, porque assim faremos 3 tendas, uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado. Não é Moisés, representando lei, não é profetas, Elias, mas esse é a voz do filho, a ele ouvir. Não é isso que diz? Então é Jesus, Jesus é a nossa voz, irmãos. Jesus é o Espírito que nos vivifica. Jesus é Espírito vivificante. Nós não podemos viver a nível de alma. E hoje, infelizmente, muitos vivem a nível de alma. A maior parte das desistências do caminho de Deus, caminho do Senhor, é exatamente por viver segundo o primeiro cabeça. Mas nós não temos compromisso com o primeiro cabeça, nós temos compromisso com o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. E ele é Espírito e vida. Paulo não escreve muito claramente aos Gálatas, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se lá o profeta Ezequiel vai dizer que haveria um tempo que o Espírito entraria dentro de nós e faria diferença para que nós obedecêssemos os seus preceitos, então isso ocorreu na minha vida e na sua vida, quando nós abrimos o coração para o Espírito vivificante, que é Jesus. E é por isso que para nós não há mais a necessidade em forma de ordenanças e regras, porque Jesus dentro de nós, ele cumpre os mandamentos. É Jesus, porque é Jesus que cumpriu, irmãos, não foi nenhum de nós. Jesus que cumpriu. É ele o merecedor. Por isso que eu disse que nós não temos nenhum mérito, né? O mérito é dado somente a Jesus. Então Jesus em nós é a esperança da glória. Começou a sair daquilo que é espírito para pular para a alma, acabou, gente. Quantas pessoas que se decepcionam com Deus porque não conseguem uma coisa ou outra, né? Os irmãos percebem isso? Uma coisa ou outra acontece, aí não, eu não quero seguir a Deus, porque mais a nível de alma, né? E nós não podemos andar assim. O primeiro Adão não era o espiritual, mas sim o carnal. Na ordem cronológica, o primeiro Adão veio como características carnais. Porém, o segundo Adão totalmente espiritual. Ele é lindo, Jesus. Como eu amo Jesus. Quando nós olhamos dessa forma, nós entendemos a conversa que Jesus tem com Nicodemos. Os irmãos se lembram que Jesus teve uma conversa em João 3, né? Quando ele vai falar com Nicodemos, ele vai falar para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, vocês estão apresentando, sem que percebam, vocês estão apresentando primeiro Adão. É a alma, vocês estão soberbos, orgulhosos, né? E vocês estão aí reproduzindo a natureza do primeiro Adão. Mas o importante, o necessário é nascer de novo. Tanto para Nicodemos é dito, como também para aqueles que estavam ali na lista do batismo, na fila do batismo. João Batista já vinha vindo preparando os caminhos do Senhor, e ele vai falar para aqueles ali: olha, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento, e vocês não podem dizer que tem por pai Abraão, porque Deus de pedras pode suscitar filhos a Abraão. Ele está falando para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, que a religião não adiantava nada. Agora hoje, a religião adianta alguma coisa? Religião não. O que salva o homem não é a religião. Não é o que o homem faz, mas é aquilo que Jesus faz por intermédio do homem, sendo ali ele próprio aquele que vai resplandecer como luz na vida do ser humano. Os irmãos estão entendendo? Está meio complicado. Tá bom, né? Então, Jesus está mostrando para Nicodemos isso. Agora,
As religiões nos dias de hoje, gente, quais eram as diferenças daquele tempo? Havia lá fariseus, saduceus, herodianos, enfim. Havia grupos que tinham diferença de pensamento. E hoje, tem grupos que têm diferença de pensamento? Claro. Tem lugar onde se guarda o sábado, tem outro lugar onde põe véu, tem outro lugar onde, enfim, nós podemos ver, né, várias denominações com diversos tipos de pensamentos e como era naquele tempo. E hoje o Senhor, ele vem para nós e fala: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões, né, como Romanos 14. Porque um crê que de tudo pode comer, mas o débil só come legumes, um faz diferença de dia, outro julga iguais todos os dias. Então tem opinião bem definida na sua mente. E a sua opinião deve ser: opa, eu vou viver o Espírito vivificante. O Espírito que une, não desune. Eu vou aceitar A, B ou C. Eu não vou ter diferença com ninguém, a menos que alguém não queira estar comigo. Não é isso? Nós não somos melhores que ninguém. Nós temos que entender esse propósito de Deus para nossas vidas. Nós trazíamos a imagem, 1 Coríntios 15 nos mostra que trazíamos a imagem do homem terreno, mas após o novo nascimento nós passamos a ser testemunhas vivas de Jesus Cristo pelo nosso comportamento. É o comportamento, gente. É o comportamento que vai ter que entrar, entrar e mudar a história do homem. 1 Coríntios 15, 48. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno naquele tempo do pecado, não é? Devemos trazer também a imagem do celestial. Então, qual é a intenção do Senhor em ter nos salvado? E apresentemos a sua própria imagem. Que as pessoas olhem para nós e vejam em nós o Cristo Jesus. Que as pessoas sintam prazer de estar conosco. Não sei se você já lidou com gente que às vezes vai conversar com você, fala 15, 20 minutos, mas passa 4, 5, 6 horas, né? Acontece às vezes isso. Ou você vai conversar com alguém, você começa a conversar, fala: vou dar uma chegadinha ali, vou conversar um pouquinho, já estou de volta. Aí a esposa está esperando um pacote de carne lá no domingo, porque já passou horas ali, né? Embora que não seja isso, que não é isso para acontecer, mas quantas pessoas que começam a conversar umas com as outras e representam estar conversando com o próprio Cristo. Essa é a intenção do Senhor para nós, que sejamos filhos semelhantes a Ele. Aquilo que nós geramos no passado como terreno, né? Vivendo a nossa natureza pecaminosa, agora nós devemos ter isso transformado em nós e a nossa vida deve ser totalmente mostrando o celestial, a imagem do celestial. Nós somos totalmente limpos. A justificação é algo profundo, poderoso, que nos coloca em uma condição de não só termos sido perdoados, mas também de termos sido inocentados como se nunca tivéssemos errado. A purificação, gente, a justificação vem de uma maneira linda. O Senhor nos deixou limpo, mas limpíssimo. Acho que Miqueias 7,19 fala sobre isso, né? Mar de esquecimento, traz referência a isso. Nossos pecados são perdoados, e os nossos pecados são perdoados ainda, mas nós não podemos brincar com isso, porque nós temos a responsabilidade de apresentar Jesus. As pessoas precisam ver em nós Jesus. Amém? Não é o primeiro Adão, mas é o segundo Adão. Ressuscitou o primeiro Adão, cai fora, sai fora. Ele é alma vivente. E ele apresenta, o primeiro Adão, ele apresenta sinais, irmãos. E um dos sinais, até eu não ia relacionar, não ia colocar aqui, mas eu coloquei, fiz questão de colocar. Um dos sinais do primeiro Adão é o ódio. E isso é muito sério. O ódio é uma coisa terrível. A justificação é algo profundo, né? É algo profundo, poderoso, que nos coloca em uma condição de não só termos sido perdoados, mas inocentados completamente, para que nós pudéssemos viver a vida de Deus. O modelo após a justificação para nós é Jesus. Jesus formou os discípulos, ensinou os discípulos. Até uns dias atrás a Letícia trouxe uma ministração aqui muito boa, né, falando sobre as bem-aventuranças, não foi isso? Bem-aventuranças, aí passou por todas as bem-aventuranças ali,
E nós vemos ali a pessoa de Jesus. Aquele sermão da montanha, do 5 até o 7, mostra muito claramente aquilo que o Senhor quer de nós, quer para nós. E quando nós chegamos em alguns pontos ali, nós achamos assim, poxa vida, mas isso aqui é tão complicado, tão difícil, mas é algo que Deus quer para cada um de nós, né? Que sejamos como Cristo. Então Jesus ele não veio somente trazer, né? Jesus não veio tão somente trazer para nós modelo, mas ele veio com a intenção de que fôssemos seguidores dele, o imitando. O Evangelho não veio trazer somente perdão aos nossos pecados, mas veio nos tornar modelos para esse mundo caído, à semelhança do Filho Jesus. Qual é a maior característica de Deus, irmãos? Qual é a maior característica de Deus? A maior característica de Deus é amor. Deus é amor, e é exatamente aí, gente, que nós precisamos parar e pensar se nós estamos produzindo Jesus, o Espírito vivificante, ou a alma. Porque vai haver enroscos na nossa vida. Vai haver enroscos. Né? Vai haver problemas, vai haver dificuldades, vai haver... O apóstolo Pedro chega a dizer que o ouro ele é provado pelo fogo. Então vai haver momentos de prova, vai ser complicado. Capítulo 13, versículo 35 de João, nos diz o quê? Nos diz que pelo amor conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se a principal característica de Deus é o amor, então a principal característica do Satanás do inferno é o ódio. O ódio é terrível. É o ódio que fez o Caim matar o Abel. Veio inveja, veio ciúmes e veio o ódio. Né? Então, mágoa e ressentimento é algo que nós precisamos estar assim, bem vigilantes para extirpar na nossa vida. Nós não podemos viver assim, porque nós temos agora a natureza de Deus. Agora Jesus entrou em nós, irmãos, é Espírito vivificante. Não vamos ser tentados a isso? Sim, vamos ser tentados. Vai haver momento de indignação? Sim, vai haver. Né? Vai haver momento, mas nós não podemos nos conformar dizendo, não, é assim mesmo. Porque quem era assim é o primeiro Adão, que viveu a nível de alma, sentimento e emoção. A principal característica do diabo, então, é o ódio. E nós precisamos ficar atentos. Agora, preste bem atenção num detalhe. 1 João, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, por quê? Porque amamos os irmãos. Esse é o sinal claro. Né? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Então o Senhor nos justificou, sim. Ele nos justificou, nos limpou, sim. Nos deixou como bebezinho, sim, nos deixou. Mas a partir daquele momento em que fomos limpos, livres, nós recebemos a responsabilidade de expressar esse amor de Deus por intermédio de uma vida nova, uma vida de alguém que odiava antigamente, mas agora ama. De alguém que guardava ressentimento, né, que ficava magoado, às vezes. Eu me lembro quando eu era garoto, quantas vezes fiquei de mal com meus primos. Né? Hoje eu tenho, por exemplo, meu primo Valtinho, né? Eu fico olhando para o Valtinho e falo, meu Deus, esse rapaz era terrível. Esse menino era terrível. E era bom de briga ainda, o rapazinho era terrível. O rapazinho era... Mas hoje eu olho para ele, esses dias estive servindo a ceia para ele com a minha esposa, e ouvindo as palavras dele, falei, meu Deus, é outro Valtinho. Passando pela enfermidade do câncer, fazendo um tratamento, gente, que coisa. A gente sai edificado conversando, eu saí edificado conversando com o Valtinho, né? Por quê? Porque agora ele conheceu o amor de Deus. Ele conheceu o amor de Deus. Então, todo aquele... Agora, esse versículo 15, gente, é muito sério. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. É isso que está na sua Bíblia? Sua tradução é essa? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Agora, olha só, gente, o perigo aqui. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Isso diz respeito à salvação? Um assassino não vai entrar no reino. Então agora o Senhor Jesus ele vem nos confrontar.
Ele é o Espírito que nos vivifica e mostra para nós, ó, isso está errado. É muito sério isso aqui, né? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E eu posso garantir para vocês que é esses que chegarão no final e receberão Senhor, 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 Senhor. Vai dizer, eu não conheço você. Eu sei, gente, que às vezes a palavra, quando vem, ela vem e nos confronta, representa que quem está falando aqui não passa por tentações de ficar irritado, ficar indignado, de ter ódio. Parece que não. Não, gente, todos nós somos provados. Porque o que tem para nós, gente, é algo muito precioso. O que tem preparado para nós, irmãos, olhos não viram, ouvidos não viram, não passou nem pelo coração de ninguém. É algo muito precioso. Mas lá, gente, lá vai entrar pessoas diferentes. As pessoas que receberam, que viviam na alma, a nível de alma, segundo o primeiro Adão, mas se arrependeram e agora vivem segundo o segundo Adão, que é Espírito que deu nova vida. Amém? Então, assassinato não ocorre, é bom que a gente entenda isso, eu até já citei, né? O assassinato não ocorre tão somente referente à morte física. Ah, eu não gosto de fulano, então eu vou matar ele. Meu Deus. E muitos não matam, tem medo de preso, né, gente? Se puder pegar o pescoço e matar, mata, né? Então, tá aqui. Assassinato não ocorre tão somente referente à morte física. Porém, também se refere a matar a reputação de alguém. Pela nossa língua. É interessante, gente, que eu me lembro uma certa feita que eu fui convidado para ensinar, tiveram coragem de me convidar para ensinar numa igreja de Taubaté, e fui ensinar. E aí eu usei o texto de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, até separei aí, né? Os irmãos, e aí eu fui questionado até quando eu chego no versículo 8, até vou ler com os amados, quando eu chego no capítulo 8, eu passo pelo capítulo 8, encerro ali, passo a ministração, e depois alguém chega e me questiona a respeito disso, mas presta atenção, olha só, matar não é somente com arma de fogo, enfim, não é só isso, mas assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Às vezes se gaba, né? Se acha. Veja como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Aí aqui esse verso. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Aí de uma só boca procede bênção e maldição. Aí quando chega aqui no versículo 8, o irmão depois, um senhor, ele vem conversar comigo e fala assim, você não prestou atenção naquele versículo que diz que nenhum homem pode domar. Mas aí eu falo para o senhor também não prestou atenção no que está escrito no versículo 10. De uma só boca procede bênção, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. E aí, prossegue. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco. Fonte de água salgada pode dar água doce. Então o Senhor está ensinando aqui que não é para ser assim, né? E muitos acabam aqui se confundindo, achando que pode se fazer. Então a língua é um mal que é como uma pequena fagulha que incendeia uma floresta. E nós precisamos ficar atentos até a isso, né? Os políticos entram na lista aí, né, irmão João? Os políticos, meu Deus, faz tanta coisa ruim, né? E às vezes a tendência do coração do ser humano é desejar até a morte, né? Que morra, que vá, né? Não, mas o Senhor não tem prazer na morte íntima. E nós somos imitadores de Deus, como filhos amados. E aí pega, eu sei que pega, mas é complicado, porque nós precisamos ser imitadores do Senhor. Isaías, no capítulo 1, o Senhor vai falar, por intermédio da boca do profeta, que as mãos daqueles homens estavam manchadas de sangue, os dedos deles estavam manchados de guerra. Claro que naquele contexto, o Senhor estava falando a respeito de sacrifício de animais.
Porque a intenção de Deus nunca foi que eles pegassem os animaizinhos, aqueles bichinhos inocentes, e ficassem ali vendo, né, vendo aqueles sangues correndo e eles ali livres. E eles não sentissem nada, mas a intenção era que, poxa, eu penso, né? De repente olhar e vai, poxa, morreu um bichinho. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de pegar uma ovelha no braço, né, uma ovelhinha, ou ali ter contato, não sei se tiveram contato, eu já tive. Gente, que bichinho. É um bichinho tão, gente, é um bichinho tão bacaninha, tão bonitinho, tão, sabe? Que aí você olha para a carinha dele, você vira ele pirolento, vira ponto cabeça, faz o que quiser com o bichinho. Claro que até um certo tempo, né? Que bichinho bonitinho. E aí você vê um bicho daquele morrendo e ainda sente prazer, alegria, porque você teve seus pecados ali perdoados, porque aquele bicho morreu no seu lugar. Era, ao menos, para o homem se compadecer daquela situação. Mas quando nós chegamos nos vendilhões do templo, nós vemos que Jesus, até um tempo atrás, o pastor João estava falando a respeito disso, que o zelo pela casa, né, pelo templo, né, consumiu ali, o coração de Jesus ficou ali, né, Jesus ficou agitado com aquela situação, de ver aqueles vendilhões do templo ali, tiram aquele azorrado de corda, aquela coisa lá, e sai, né, quebrando tudo ali. Por quê? Porque os homens, eles começaram, alguns quiseram lucrar, né, com aquilo, né? Então eles criavam as ovelhas, então é bom que o homem peque bastante, e eu vendo as ovelhas, apresento as ovelhas, vendo as ovelhas, está tudo certo. Não era essa a intenção. Eu acredito desde o princípio, é como hoje se faz com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu, então tá bom. Jesus morreu, agora eu estou livre, acabou. Não, Jesus morreu como inocente, pelos nossos pecados, e ele merece adoração, ele merece respeito, ele merece reverência, gente. Eu me lembro que pregando em Aparecido do Norte, eu já falei isso numa das minhas ministrações aqui, eu me lembro que pregando em Aparecido do Norte, foi subir a escada para nós passarmos a passarela, porque eram umas pregações meio complicadas ali, né? O pessoal queria até jogar a gente para baixo, mas graças a Deus que Deus nos protegia. Eu me lembro uma certa feita que eu falei para um rapaz que estava vendendo imagens ali no pé da escada, e eu falei para ele, poxa, não faz isso. Isso aí é pecado, isso é idolatria. Jesus morreu por você, como um cordeiro e tal. Eu falei para ele, pregando para ele, de repente ele olhou para mim e falou assim para mim, não mandei ele ser trouxa. Olha só, gente. Sabe? Representa que a ovelha podia morrer, as ovelhinhas podiam morrer e eles vendiam lucrado com aquilo. E Jesus morreu e ainda alguns acham que ele é trouxa. Mas quando nós vemos isso no meio de pessoas que vivem ainda a nível de alma, segundo o primeiro Adão, tudo bem. Agora, quando nós vemos, gente, pessoas no meio do povo de Deus, vivendo no pecado, assim, deslanchando no pecado, como se nada estivesse acontecendo e se justificando. Jesus morreu por mim, eu posso fazer o que eu quiser agora, estou livre. Essa hipergraça, gente, nós não podemos aceitar, porque Jesus inocente morreu por nós na cruz e ele merece que vivamos uma vida reta. Aliás, Jesus morreu por nós para ser o nosso dono, para ser o nosso Senhor. Eu sempre falo isso. Ah, Jesus morreu, eu não tinha interesse. Não. Estamos enganados. No final lá, Senhor, Senhor, não fez o que eu mando. Ele morreu para ser o meu Senhor. Ele morreu para ser o seu Senhor, seu dono. Que me justificou para que nós pudéssemos viver uma vida diferente aqui, para sermos apresentados para os outros como Adão foi apresentado na alma e arrastou o povo. Então, nossa vida tem que mostrar que Jesus Cristo ainda vive entre nós. Ele é vivo, ele morreu, mas ele ressuscitou, né? Então, voltando ao assunto da reputação, ou as pessoas às vezes tem algumas pessoas que não têm reputação, mas, sabe, matar as pessoas. Nós fomos levantados para dar vida, né? Porque nós somos inocentados pela graça de Deus, e a graça de Deus era exatamente para que nós tenhamos assim uma qualidade de vida espiritual a ponto de trazer pessoas para a transformação, né? 2 Coríntios 3,18 diz assim, todos nós com o rosto desvendado, contemplando
como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. A transformação tem que acontecer de glória em glória na sua própria imagem, é na imagem do Cristo. A justificação, a limpeza, a purificação, transformação é exatamente para que a glória do Senhor, para que o Senhor Jesus resplandeça na nossa vida, viver a imagem do Cristo. Nosso chamado foi para isso. Na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esse Espírito que vivifica. O resultado, gente, é nos tornarmos semelhantes ao Filho Jesus. Várias citações falam a respeito disso. Olha só, Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro no meio de muitos irmãos. O que você entende com isso? Jesus é o primeiro, depois vem uma fila de pequenos Jesusinhos que anda no Espírito. Não é isso? Oh, mas como assim? Jesus é 100%, é como se fala da parábola do semeador, né? 30, 60, 100%. Não, mas 100% ninguém dá. Mas se a gente for lutar por 100, a gente chega no 30, né, gente? Agora, se for lutar pelo 20, pelo 30, acho que talvez nem o 10 dá. Né? Não chega nisso. Então é importante a gente entender que o Senhor ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Jesus seja o primeiro no meio de muitos irmãos. Não sei se alguém que já ouviu alguém falar, poxa, aquela pessoa ali, nossa, parece interessante, Jesus acho que devia ser meio assim, né? Pessoas que se assemelham, pessoas que imitam Jesus. E nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Filhos que ressuscitaram para uma nova vida após o batismo. O tempo todo a Bíblia está falando a respeito da reprodução do modelo Cristo, cabeça. Ele é o cabeça. 1 João 2,6, olha só. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. 1 Pedro 2,21, porquanto para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. É por isso que nós somos justificados. Efésios 4,11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o que Deus quer de nós, a partir do momento da justificação, é sermos modelos de pessoas que servem de fato Jesus. A justificação é manifestação de graça, né? Pois todos os homens estavam destituídos da glória, pelo legado deixado pelo primeiro Adão. Romanos 3:23 nos mostra que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E este era o legado de Adão. 3:24, fomos justificados gratuitamente. Até falei que ia falar mais uma vez a respeito disso, porque que ninguém pode pensar que nós, que com essa palavra nós achamos que nós merecemos alguma coisa, porque por mais que façamos, nunca nós pagaremos o sacrifício feito por Jesus ali na cruz. Nunca, nunca. Nós fomos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, mas isso não nos exclui de nós termos a responsabilidade de gerar Cristo para as pessoas. Romanos 3:23 nos mostra que todos pecaram, carecem da glória de Deus, e esse era o legado de Adão. 3:24, Romanos. Fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu até anotei aqui, a graça fez com que houvesse uma reversão daquilo que o primeiro Adão fez em nossa vida, uma mudança completa. Até esse texto de Efésios 2, versículo 8, né? Vós sois salvos pela graça, né? Não é por obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. É um texto até bem decorado, né? Até eu decorei. E eu sou ruim para decorar, mas eu decorei esses versículos. E é verdade. Mas nós somos salvos pela graça e agora nós somos feitura dele para agir com boas obras.
Tiago, né, que diz, né, mostra-me essa fé sem as obras, eu com as obras te mostrarei minha fé, não é isso? Vós dizeis, sou salvo pela graça e tal, né, e ele vai falar sobre isso, Tiago fala sobre isso. Mostra-me essa fé sem as obras, eu com as obras te mostrarei minha fé. Claro que ninguém é salvo pelas obras, mas andar na luz, gente, é uma obra que ilumina, né, a vida de pessoas. As pessoas olham para alguém que tem Jesus, aquele alguém se torna referência e ele sente o desejo de também fazer a vontade de Deus. Quando nós olhamos a igreja primitiva, nós vemos ali o comportamento daquela igreja que eles viviam assim a vida em comum, como era lindo, eles tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração, cada um havia temor, né? Não havia nenhum necessitado entre eles, vendia-se as propriedades e bens, distribuía segundo a necessidade de cada um, em cada alma havia temor, e o Senhor ia acrescentando almas dia após dia. Aqueles que não se achegavam, eles viam aqueles cristãos, os primeiros cristãos da igreja primitiva, como pessoas simpáticas, como pessoas que exalavam o perfume de Cristo. Então a justificação ela vem para isso, para nós tornarmos referência. Tito 3,7, a fim de que justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A justificação é a manifestação da graça divina em favor, e foi em nosso favor, e foi oferecido por conta da nossa condição humana. Isaías 64, mas todos nós somos como imundo, né? Todos nós. Então eu falo do antes que nós éramos isso aqui, que a Bíblia vai falar, mas também nós não podemos ficar no antes, nós estamos vivendo no depois, né? Todos nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, éramos como trapo de imundícia, como diz aqui o texto, todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. E é interessante que existem várias interpretações para esse trapo de imundícia, e de fato, gente, o trapo de imundícia era bem complicado, já vi várias explicações sobre isso, mas esses dias eu estava colhendo informações e vi ali que o trapo de imundícia também podia ser referente ao trapo que um leproso usava para fazer a bandagem. Que quando ia arrancar, saía aquele pedaço de carne, né, Donizete? Saía aquele pedaço de carne podre, né, que não servia, não dava nem para jogar fora, tinha que ser queimado aquele trapo. Então essa era a nossa condição. Essa era a nossa condição. E se nós não vigiarmos, irmãos, nós praticamos atos que nos leva a descer, descer num nível misericórdia profundo, que Deus não deseja para ninguém de nós, né? Porque Ele já nos justificou e nós somos salvos pela graça. Romanos 3,9, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ninguém poderia reverter esse quadro de derrota, né, que tomava conta da nossa vida, se não fosse o sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário. Não podemos nos gabar de nada, nos achar bons demais, né? Nós somos bons demais, não há nada disso em nós, mas existe uma referência a ser seguida. E essa referência, ela vai estar sempre do nosso lado. Se o Senhor Deus se apresentar para Adão na viração, o Senhor se apresenta a nós todos os dias. O livro de Lamentações, gente, é para trazer a nossa memória, a nossa mente, aquilo que nos traz esperança. O versículo 22, capítulo 3, Lamentações, aí o outro versículo já vai dizer, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, por ela se renovar cada manhã, por ser grande a sua fidelidade. Então, essa lembrança daquilo que Jesus fez por nós, sem que nós merecêssemos, tem que nos levar aos pés de Jesus constantemente. E não nos sentirmos de maneira nenhuma derrotados, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aceitei a Jesus, agora eu vivo para Jesus, eu invoco Jesus como meu Senhor, como dono, como meu dono, e quando eu erro, quando eu falho, eu digo, Senhor, tenha piedade de mim, e me faça novamente, faça de novo, transforma a minha vida e muda o meu ser. E Ele então vem e Ele nos abençoa. Provérbios 30, versículo 12. Há daqueles que são puros aos próprios olhos,
e que jamais foram lavados a sua imundícia, né? Aqueles que dizem que são, mas não são. Não é porque uma pessoa diz que está bem que tudo se define. E nós vemos a parábola do publicano, nós vemos a parábola ali do fariseu e publicano, que o fariseu, que era um religioso, como eu disse, né, se havia religiosos naquele tempo, existem religiosos nos dias de hoje. Cheio de religiões, mas como nós temos dito, né, nós sabemos disso, a religião não salva, o que salva é a vida em Jesus. Fariseu e publicano, fariseu entra dentro do templo, e a raça mais a raça mais condenada, a raça terrível, né? O povo terrível eram os publicanos, um grupo de gente que lesava o seu próprio povo, e eles eram perseguidos mesmo, eles eram malignos, os publicanos, né? E até contra seu povo, né? Nós vemos ali vários exemplos de publicanos, cobravam impostos e roubavam, enfim. E eles eram terríveis. Mas quando o Senhor Jesus vai falar, no capítulo 18 de Lucas, a respeito do fariseu e publicano, ele pega o religioso e ele fala do religioso. Ele fala do religioso, o fariseu que dizia, né, que dizia, né, eu dou dízimo tudo quanto tenho, eu jejuo 2 vezes por semana, e ele se gaba. Depois ele vira para o publicano. Na nossa época, no nosso tempo, nós que somos assim, um pouco mais velhinhos, quando se falava, por exemplo, da plebe de gente que não prestava, era maconheiro e comunista. Era assim, maconheiro e comunista. Nossa, falava de maconheiro, né, os pais, às vezes, iam dar o arroxo nos filhos e falavam, você é maconheiro? Está andando com maconheiro. Mas hoje, naquele tempo de Jesus, era um publicano. O publicano era da plebe, era terrível. E Jesus, ele pega o fariseu, que era um religioso, né? E ele usa como exemplo. Ele fala assim, que o fariseu, ele dizia, eu não sou nem como esse publicano. E aí o Senhor Jesus diz, quem desceu justificado foi o publicano. Que abaixava a cabeça, não ousava nem levantar a cabeça, dizia, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Existe gente nessa situação hoje? Claro que existe. Existe gente nessa condição que também está chorando dentro do quarto porque está fazendo coisa errada, como nós fazíamos. Às vezes a gente se esquece do que nós éramos. Né? Era aquele trapo de imundícia aqui, descrito. Mas olha o que o Senhor fez por nós, e muito mais Ele quer fazer, e não é merecimento nosso, é pura graça de Deus. Por isso que eu já falei no início a respeito da graça de Deus, nós somos salvos pela graça, e agora nessa reta final do ensino, dessa noite, vou falando novamente, não é por merecimento. Por mais que venhamos a atingir um nível elevado na nossa vida espiritual, tudo é pela misericórdia de Deus. Que basta um momentozinho só, tudo vai por água abaixo. Nós temos visto tanto escândalo, né, acontecendo hoje, né? Tanto escândalo, tanta coisa. Você olha e fala, mas esse homem aqui, será que isso é verdade? Será que isso não é pegadinha, né? Será que então querendo derrubar os crentes? Nós sabemos que é perseguição, existe a perseguição, mas infelizmente tem muita coisa errada acontecendo, né? Então, o que Deus fez? O que Deus fez por nós? Deus transformou e deu para nós a justificação para vivermos uma vida nova. Olha, 1 Coríntios capítulo 6, 9, o que Deus quer de nós? No final poderá acontecer de ter gente assim, vai ter. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? A maior injustiça, gente, é o ultrajar aquilo que foi feito por nós. É pisar naquele sacrifício que Jesus fez. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nosso passado foi mudado por causa da justificação que nós recebemos no batismo das águas. Jesus fez uma troca conosco, Ele morreu lá na cruz em nosso lugar.
2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Não é por nós, não temos nada a ver com as coisas boas feitas, né? Então a justificação é um ato pelo qual o estado de pecado e culpa do homem é removido, tornando justo perante Deus. Significa que Deus não somente perdoa o pecado, mas torna o homem limpo, totalmente limpo, como se não tivesse nada, absolutamente nada. Mas é para permanecer, né? Para permanecer firme, fazendo a vontade de Deus, se desviando dos erros. O estado de justificação é o oposto da condenação. Provérbios 17, 15. O que justifica o perverso e condena o justo, abomináveis são, ó Senhor, tanto um como o outro. Nós temos que prestar bem atenção nesse detalhe, né? Às vezes, inocente o culpado condena o justo. Isso é pecado diante do Senhor. Eu gosto muito da citação de Romanos 8, 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus também, e também intercede por nós. A justificação é a remoção da nossa culpa. Não há mais culpa, não há mais peso. Por mais que falhemos, temos sempre a oportunidade de reencontrar novamente a rota e andar em Jesus, que é caminho, verdade e vida. Mas nunca nos esquecendo que é normal. Não é normal, isso é normal. Um adultériozinho não tem problema nenhum. Uma bebidazinha não tem problema nenhum. Né? Uma língua felina não tem problema nenhum. Não pega nada isso. Nós não podemos entrar nessa linha de que não pega nada. Porque nós somos exemplos aqui. A nossa referência é Cristo. Nós somos predestinados para isso. Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Oh, glória! Glória a Deus. Somos justificados. 1 Tessalonicenses 3,13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. A justificação é para isso, para que cheguemos ali no final, né, totalmente preparado para poder entrar pelas portas. E o Senhor dizendo, vinde para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Como se recebe essa justificação? Recebida pela fé em Cristo. Devemos concluir que a fé é a porta de entrada para a graça. Né? Tem que crer. Atos dos Apóstolos 13, 39, por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés nunca pôde justificar o homem, mas por meio de Cristo veio a justificação a todo aquele que crê. E aí a gente alguém pode dizer, mas então a lei de Moisés não teve a sua função, o problema estava na lei? Não, o problema estava no coração do ser humano, no coração do homem. Não só quanto à lei moral, quanto à lei de Moisés, mas também quanto à justificação vinda por Jesus. Eu separei um texto aqui, que está no capítulo 3 de Romanos. Eu vou ler para os irmãos, são vários versículos, mas eu vou ler para os amados. Diz assim, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue com propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente,
para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Nada poderia ser feito, né? É só a graça. O texto nos diz que o homem é justificado pela fé independente da lei. Vemos isso acontecendo com Abraão. Capítulo 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário, não é considerado como favor, sim, dívida, como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Se fosse por obras, seria por merecimento, mas pelo contrário, a graça é algo imerecido. Fé como porta de entrada para a graça de Deus. Estou partindo aqui para o encerramento. Então a fé é como porta, né, de entrada para a graça de Deus. Diz assim, Romanos 5:1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Aí falar sobre os 3 estágios e nós vamos então partir para o final. Diz assim, aqui, aquilo que eu anotei, 3 estágios da fé. Primeiro, identificação. Ser identificado, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, então temos a garantia de que esta justificação ocorreu e entraremos no reino eterno. O próprio Paulo declara, no capítulo 2, versículo 20, lá de Gálatas, eu estou crucificado com Cristo. É Cristo que cumpre em nós, é Ele em nós. Efésios 2,6 nos diz que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, tudo pela fé. São declarações que a palavra de Deus nos impõe e que podemos desfrutar somente pela identificação com Jesus. Segundo, apropriação. Na primeira carta de 1 Timóteo, né, na carta de 1 Timóteo 6,12, Paulo nos diz, toma posse da vida eterna. E eu gosto até da versão da Nova Jerusalém, quando no capítulo 11:1, diz que a fé é uma posse antecipada daquilo que se espera. Eu tomo posse da vida eterna em nome de Jesus. Nós devemos tomar, todos nós devemos tomar. É quando você está esperando, mas já declara pela fé que está de posse. E o último aqui é a confissão. Aquele texto bem conhecido, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração crees que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Né? Capítulo 6, verso 3, Romanos. Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, né, pela justificação, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Então, quando alguém dessas águas, está se identificando com Jesus na sua morte, e aí deve-se viver Jesus também na sua ressurreição. Amém? Deixa esse ensino, eu acredito que tenha vindo da parte de Deus. Deus abençoe os irmãos.